dar início então ao termo de colaboração número 37, em 14 de mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, presentes os procuradores da República Sérgio Luiz Pinel Dias e Rafael Antônio Barreto dos Santos. Compareceu o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, CPF número 015-225-53894, devidamente acompanhado por seus advogados, os doutores Adriano Chaves Jucá Rolim, OAB SP 280-660, e Alexandre Gunderlich, OAB Rio Grande do Sul 36846, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas e sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto ao disposto no artigo 4º a 7º, pergunta ao senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior. Os advogados, ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados para assistir ao presente ato? Sim, sim. O senhor renuncia o direito ao silêncio e afirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, senhor. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Federal? Sim, pretendo. O senhor, junto dos seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Autorizo. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Estou ciente. O senhor, no tocante ao anexo parte 2, fato 1, item 1.1, Antônio Garotinho, pretende responder as questões formuladas? Pretendo. Bom, então no tocante ao anexo parte 2, fato 1, item 1.1, Antônio Garotinho, o que o senhor tem a dizer? No período que eu fui diretor superintendente da Odebrecht no Rio de Janeiro, eu desenvolvi uma relação pessoal com o governador Garotinho, relação essa que se manteve ao longo dos últimos 8 anos, e o que permitia que ele tivesse acesso a mim direto para, durante os períodos eleitorais, fazer pedidos de doação para o seu grupo político que se identifica através da própria dona Rosinha e dos deputados federais que ele apoiava. Então, especificamente no ano de 2008, o governador me procurou, fui a uma reunião pedida por ele lá no escritório dele, na Conde Lages, onde ele me fez um pedido e a gente fez uma doação para a campanha da doutora Rosinha de R$1 milhão, que foi feito de forma via Caixa 2 do sistema de operações estruturadas da Odebrecht, pagos diretamente às pessoas indicadas ao doutor Garotinho. Diretamente a quem? As pessoas indicadas por ele à época. Sim, as pessoas foram indicadas pessoalmente por ele. Pessoalmente, eu posteriormente coloquei um executivo meu, o Leandro Azevedo, para fazer essa operacionalização dos pagamentos. Entendi. E o senhor Antônio Garotinho, ele fazia campanha só da Rosinha ou de outros candidatos também? Eu entendo que ele fazia dele, dela, da filha e que eu me lembro do deputado chamado Geraldo Pudim. Eram os 4 que ele coordenava. Ele era o presidente do PR, então ele devia ter uma base maior de apoio, mas que eu me lembro de cabeça são só esses. Mas ele era o responsável pela arrecadação de campanha? Ele era o responsável. Com relação ao Odebrecht, ele procurava e pedia doação de campanha ao partido. Tá certo. Muito bem. E como é que foi feito esse pagamento de R$1 milhão? Foi feito, o Leandro combinou com alguém dele, que eu não tenho no meu relato o nome da pessoa, para que o nosso setor de operação estruturada fizesse o planejamento e o pagamento via doleiros aqui no Rio de Janeiro. Tá certo. Além desse pagamento de R$1 milhão, houve outros pagamentos? Houve outros pagamentos. Ainda no âmbito de campanha municipal, na campanha de 2012, ele fez um pedido, nós fizemos uma doação nova de recursos de Caixa 2 de forma ilícita de R$2,3 milhões para a campanha de reeleição da dona Rosinha Garotinho. Em 2010, para a sua campanha de deputado federal, nós fizemos uma doação de R$1,2 milhões, também de Caixa 2, vindo do setor de operações estruturadas da Odebrecht. E na última campanha, que foi a campanha dele a governador, em 2014,
nós fizemos uma doação de 7,5 milhões na campanha dele via Caixa 2. Tá certo. Agora, o que vocês esperavam especificamente do senhor Antônio Garotinho? No âmbito da prefeitura, onde a esposa dele geria, era efetivamente que ele garantisse que a gente ia ser bem tratado e ter nossos assuntos encaminhados de forma correta, e ter esse acesso qualificado com ele. Eu, particularmente, sempre enxerguei o Garotinho como um opositor ao Sérgio Cabral, e apesar de toda a relação que eu tinha com o Sérgio, eu achava que era importante manter o Garotinho como uma pessoa próxima ao Odebrecht, para que, numa alternância de poder, a gente não ficasse muito vinculado ao Sérgio Cabral, de poder mostrar que a gente era suprapartidário, nós não éramos uma empresa que estava focada no PMDB no Rio de Janeiro. Entendi, mas assim, houve algum benefício concreto do senhor Antônio Garotinho para a empresa Odebrecht? Pedidos por nós não. O que nós acabamos conquistando no mercado foi uma obra de construção de casas populares em Campos. Mas houve algum benefício para a Odebrecht? Não, que eu saiba não. Tratados comigo, não. E essas obras, houve algum tipo de fraude para obtenção desse contrato? Leandro me disse que não houve nenhuma fraude. Tá certo. Foi só a partir do pagamento dessas doações que o senhor passou a ter acesso direto? Não, eu tinha acesso direto a ele quando ele foi governador aqui. Antes dele pedir pela prefeitura. Então, essa era uma relação que a gente construiu ao longo de anos. Mas facilitou alguma coisa essas doações? Facilitou sempre, ou seja, a gente era sempre atendido. Se marcasse, o Leandro nunca era passado para um dia posterior, se marcasse a reunião, era recebido. Ele tinha um critério conosco muito positivo, ele era muito construtivo na agenda conosco, não deixava a gente sem atendimento. E isso em razão das doações? Essa é a razão dele olhar para nós como um grande doador oficial. Oficial não, porque... Grande doador, misturando dinheiro de Caixa 2. Para o Antônio Garotinho houve também outras modalidades de doação? Eu não me recordo, a gente está fazendo um levantamento mais amplo sobre doações oficiais, como eram feitas a partidos, a gente não consegue especificar para quem o partido destinou aquele dinheiro. Só a partir de 2014 ficou muito claro o que o partido fazia. Nós temos um trabalho gigantesco sendo feito na companhia para fazer uma clara visão. Já foi feita uma auditoria por uma empresa externa, mas nós estamos agora tentando quebrar os volumes para poder enxergar para quem foi caminhado. Eu não me lembro. Tá certo. E com a senhora Rosinha, o senhor já teve algum contato? Tive duas reuniões com a senhora Rosinha. Mas para tratar desses assuntos? Não, nenhum desses assuntos. Foram anteriores, depois que ela foi para a prefeitura, eu nunca me encontrei com ela. Algum benefício da senhora Rosinha concreto para o Odebrecht? Não. E da senhora Clarissa? Também não. Clarissa eu só encontrei uma vez. Não teve nenhum benefício concreto dela para vocês? Nenhum. Nessa reunião que ele indicou as pessoas que receberiam, se você recorda o nome dessas pessoas? Não me recordo. Depois o Leandro tratou com ele quem eram as pessoas. Então, com o senhor Antônio Garotinho, houve outra pessoa além do senhor Leandro Azevedo que operacionalizou esses pagamentos? Olha, eu acredito que em 2010 o Leandro estava comprometido com outras agendas e eu posso ter pedido a um outro executivo. Acho que como era estou com o nome na cabeça aqui, eu não estou querendo... Bonfim, José Eduardo Bonfim. Pode ter sido ele que operacionalizou em 2010. Tá certo. O senhor apresentou alguns documentos, e aí eu queria que o senhor me falasse sobre esses documentos apresentados. Antes, só fazer uma pergunta. A reunião que o senhor teve com o senhor Antônio Garotinho foram exclusivamente, a respeito desse tema, foram exclusivamente nesse endereço dele? Eu, Benedito Júnior, todas as reuniões que eu fiz com ele foi nesse endereço na Conde Lages. Em algum momento teve alguma reunião na Odebrecht? Não, ele nunca foi na Odebrecht. Tá certo. O senhor já foi na residência dele? Que eu me lembre, ele mudou algumas vezes. Eu fui uma vez numa residência que ele tinha lá em cima de Laranjeiras ali, um apartamentozinho pequeno que ele tinha, que eu no Cosme Velho. Uma vez no apartamento dele no Cosme Velho, muitos anos atrás. Entendi. E para tratar de que especificamente?
Não me lembro da agenda. Não foi doação de campanha, porque doação de campanha foi do escritório dele sempre. Qual era o codinome utilizado para... A gente usava 3 codinomes para ele: Bolinho, Bolinha e Pescador. Bolinha e Pescador. Por que mais de um codinome? Por que mais de um codinome? Por algum erro de sistema. Então acabou aparecendo Bolinho em relação a ela, Bolinha por conta dele, que é o apelido que ele tem em casa, e Pescador por uma coisa do sistema. Alguém atribuiu e fez pagamentos com esse nome. Talvez porque tenha sido vários períodos eleitorais. Troca de pessoas, e aí não se usou o mesmo nome. Como você não informa a pessoa que vai pagar quem é que você está pagando, então botou e depois se identificou. Não, quem recebeu foi o Bolinha, foi o Antônio Garotinho. Entendi. Bom, esse documento 37A, o que significa esse documento? Esse é uma cópia do meu Outlook, com os dados do meu relacionamento com o Dr. Antônio Garotinho, mostrando quais eram os endereços que eu me encontrava com ele, quais eram os telefones que a gente usava para se comunicar, os endereços de e-mail que a gente usava e o nome das pessoas que faziam os agendamentos, a Lourdes e a Fátima. São todas as formas de contato que eu tinha com ele. Lourdes e Fátima são funcionárias... Eram secretárias dele. Dona Lourdes já faleceu, inclusive, e a Fátima eram as 2 secretárias dele particulares. Entendi. Esse endereço aqui, residencial Rua Pereira Nunes, é isso mesmo? Eu acho que esse é um dos endereços que ele já morou. Pereira Nunes, bloco 1, apartamento. Ele já mudou 2 ou 3 vezes em Laranjeiras. Um dos endereços era esse. Eu não tenho certeza se que esse foi o que eu fui. Eu teria que voltar ao local e olhar, que era um prédio que tinha uma escada muito grande para chegar lá em cima. Foi a única vez que eu fui numa residência dele. Entendi. Certo. Bom, o documento 37B. Esse aqui é um e-mail meu para o Leandro, para pedir um agendamento de reunião com o Garotinho no ano de 2008. Provavelmente é a reunião que eu estava informando ao Leandro que eu ia transferir essa relação para que ele passasse a ter o dia a dia com o Garotinho. Entendi, mas essa reunião em 2008 tem alguma relação com doação de campanha? É bem provável que eu tenha. Maio era o início do processo eleitoral, pode ser o início da conversa para ver quanto o partido dele iria pedir para nós. E o senhor sabe dizer se essa reunião chegou efetivamente a se realizar? Pelo e-mail, se o senhor permitiu, peraí, uma linha nova aqui, baixo para cima, né? Você vê que ficou aqui de eu ligar para ele na segunda, que era o próprio dia marcado, dia 26. Eu tenho quase certeza que essa reunião aconteceu. Tenho quase certeza. No dia 26 de maio, né? 26 ou 23? Não, a reunião está aqui, ó, embaixo. Ó, na segunda, 26. Tá. Aí ele pergunta, confirmou a reunião? Aí eu digo, vou ligar para ele na segunda, na própria dia 26. Esse é um e-mail que foi sendo trocado. 23 provavelmente era uma sexta-feira. É isso mesmo, era uma sexta-feira. Leandro me cobrando na sexta, nós íamos ter a reunião na segunda. Entendi, tá bem. O documento 37C. O que significa isso? Esses aqui são extratos que os advogados fizeram no sistema Drausis, ou seja, são cópias das planilhas de programação financeira, que trata de cada um dos valores que foram pagos dentro dessas 4 campanhas que eu relatei aqui para vocês, com as parcelas individuais, sempre sobre os codinomes Bolinha. Então são vários planejamentos, foram várias campanhas, né? Mas todas elas a gente buscou retratar o que tinha Bolinha, Bolinho e Pescador, que eram os codinomes que a gente usou para fazer os pagamentos a ele. Tá certo. E essas planilhas significam que efetivamente teve pagamento? A leitura nossa é que, ao constar na programação de pagamento, os pagamentos foram feitos porque indica inclusive as pessoas nossas que eram contato para organizar o pagamento. Então, para mim, isso aqui é uma comprovação de pagamento. O sistema comprova que foi pago. Tá certo. E como após a combinação das doações, ele não voltou para reclamar que não houve o pagamento, eu faço a inferição de que ele recebeu o dinheiro. Agora, esses valores que foram pagos, são valores, vamos dizer assim, que o senhor pagava para também outras pessoas que concorriam com o mesmo cargo? Olha, no caso específico, esse valor expressivo de 2014,
Era uma disputa onde o Garotinho acabou sendo preterido, ficou em terceiro ou quarto, mas a gente fez pela dimensão do que ele representava. Eu enxergo ele como um grande opositor do Cabral, o cara que mais criticava o Cabral, então ele tinha uma relevância para nós de ser a antítese do que estava acontecendo no Estado. Então eu mantinha uma visão de que ele tinha que ter um valor expressivo, talvez maior até do grande competidor do Pezão, porque ele continuaria sendo uma oposição ferrenha. Era uma forma de eu me assegurar que eu tinha aquela relação preservada. Entendi. Agora, nesse período que ele esteve na oposição do Estado, enfim, a esposa dele estava lá em Campos. Tinha algum interesse da Odebrecht lá em Campos? Tínhamos já no primeiro mandato a gente ganhou o contrato das casas e a gente manteve a execução durante a gestão dela. Só esse? Só esse contrato de casa que nós ganhamos. Alguma coisa sobre a planilha, Rafael? Sim. Ver que há uma referência, um contato frequentemente do contato Olívia Vieira. Olívia Vieira é uma pessoa do setor financeiro do Rio de Janeiro que provavelmente era indicada para a Lúcia como uma pessoa para pegar a senha. Era uma pessoa operacional que não Mas da Odebrecht? Da Odebrecht, é uma pessoa nossa interna. Operacional Ela trabalha na estrutura do Leandro, é uma pessoa financeira da estrutura do Leandro. Então provavelmente o Leandro delegava a ela pegar essa senha para dar a ele para ele entregar para alguém do Garotinho. Ah, entendi. Era um operacional completo. Há menção também, nessas planilhas aqui, de outros nomes, Daniel Sá, João Lovera. Provavelmente eram os antecessores da Lúcia, da Olívia. Então também eram pessoas ligadas a Leandro na área financeira dele. Ok. E há também uma menção a Marco Vidigal. Marcos Vidigal é o diretor de contrato. Essa menção deve estar enganada aí, porque ele não fazia obra em Campos nesse período. Alguém assumiu que ele estava em Campos. Agora, mas não tem relação com isso. Todos os pagamentos estão associados a essa obra Casas Campos 2. Isso de alguma forma majorou o custo dessa obra, Casas Campos 2? É porque ela estava contratada. A maioria desses, se o senhor olhar, essa obra foi contratada, deve ter sido em 2009, 2010. Os valores em 2009, 2010 já estavam lançados como campanha para nós. E a partir daí nós passamos a fazer a alocação. Leandro, isso é uma doação, o cliente é esse aqui, não vou fazer um rateio pela companhia. Quem tem que carregar é quem tem a gestão e o custo, entendeu? Era uma alocação. Mas assim, quando vocês contrataram, vocês já imaginavam que ia ter um custo, ainda que posterior, né? Perfeito. A gente avaliava que voltariam a ter pedidos de campanha do Dr. Garotinho. Então assim, quando vocês contrataram, enfim, imaginando que hoje não vai ter mais esse tipo de doação, esse custo não vai ser considerado para futuras contratações. Não vai ser embutido mais se houvesse possibilidade de ser embutido a montante, antes de você, se o pedido fosse feito antes de você contratar. Vamos dizer, então, o valor dessa contratação poderia ter sido menor se não fosse essa expectativa de ter esse gasto. Eu não fechei o orçamento dessa obra, então eu não acredito que alguém colocou uma projeção numa obra, nós estamos falando aqui de coisa de 10 milhões de reais, 12 milhões de reais, essa era uma obra de 1 bilhão de reais, é um valor que você fazer uma projeção de 1%, pode ser que tenha sido feita. Daqui para frente, com certeza, essa projeção não vai ser inclusa, mas eu não tenho certeza que foi incluída no orçamento da obra, mas com certeza a obra poderia ter um resultado melhor ou ser contratada um pouco mais barata se não tivesse lançado essas despesas aí. Tá certo. Porque assim, tá bem. Alguma pergunta sobre a planilha, Rafael? Tem o anexo 37E contratado? Não, ainda não. Não. Sobre a planilha não. Bom, 37D. O senhor pode explicar o que é esse documento? São e-mails internos ao sistema Drauses, né, extraídos dele, entre, por coincidência aqui, é o próprio Waterloo mandando para ele, onde ele faz aqui uma série de explicações e onde ele relata que é muito importante conseguir liquidar o pescador. Deve ser um pedido em cima dos assuntos do Garotinho.
novamente outro agora do Chile para Tumen, eu não sei quem é. Aqui, Leandro Azevedo, pescador, 2,5 milhões. Aqui uma planilha de planejamento, pagamentos para sexta-feira 13 da Tulha para o Waterloo. E aqui sinalizando os pagamentos para pescador. Pescador. Esses pagamentos aqui se referem a 2013. 2013, 2014. Aqui estamos em 2014 que eu tenho na mão aqui. Pode ter 2013, pode ter sido adiantado algum tempo. Tem um dos e-mails aqui, o segundo, logo no início, o segundo e-mail se refere a... Tem 2010. O segundo e-mail se refere a outubro de 2013. Pode ter sido adiantado alguma coisa, pode estar fora do período eleitoral e ter sido adiantado alguma coisa. Leandro, referência aqui é 2013, 16/7, Leandro. E Leandro teria que avaliar porque foi feito o adiantamento em relação aos volumes. A menção 2,5 milhões de dólares para pescador. Pescador era exclusivamente para o senhor... Bolinho e pescador os nomes usados. Agora, se estava em dólar, o pagamento não foi feito no Brasil. Do jeito que está escrito aqui, não deveria ter sido feito. Eu não posso aferir se isso aqui é uma verdade, porque eu nunca recebi uma conta do Dr. Garotinho para depositar lá fora. Eu teria que checar com o Leandro. É o e-mail dele, né? O nome dele. Mas se foi feito em 2013, é totalmente desvinculado ao período eleitoral. Mas é acontecido a gente fazer pagamentos aos partidos dentro dos valores combinados, antecipados ou postergados, tá? Isso acabava acontecendo. Os senhores normalmente eram procurados no ano da eleição ou anteriormente até? Com foco no ano da eleição, mas ele, como presidente de partido, ele pode ter pedido alguma coisa antecipada para o Leandro. E os outros são 2014 e 2010. Você tem esse aberto para mim? São os últimos. As últimas planilhas. As últimas planilhas estão escuras. Vou autorizar que seja visto no computador do advogado. Obrigado. São coloridas, tem que estar na frente. Estou em verde. Estão em anexo. É o anexo 37B. Ah, não, são os últimos. Essa daqui, se você puder virar. Pescador. Pescador. Você pode falar um pouquinho mais alto? 2010 pescador. E aqui uma semana de 28/6 a 2/7. 2010 pescador também. Tá certo. Mas eu queria voltar a perguntar sobre essa questão aqui do pagamento em dólar. Os valores normalmente eram pagos em real. Em real. Eu do Dr. Antônio Garotinho, nunca recebi uma conta para pagar em dólares. Entendi. E o senhor não sabe dizer por que essa aqui está... Não sei por que está, se teve um erro de grafia. Eu teria que checar com o Leandro como é que ele está explicando isso aí na dele, que é o nome dele que está citado, né? DSRJLA. Leandro, DS, Leandro Azevedo, Rio de Janeiro. DS... Diretor Superintendente, Rio de Janeiro, Leandro Azevedo. Certo. Eu tendo a acreditar que é um erro a grafia de dólares. Mas há outras, no mesmo documento há outras diferenças feitas em reais e outras diferenças feitas em dólares. É por isso que a pessoa que escreveu pode ter escrito errado em dólares aqui. Se só houvesse dólares, eu assumiria que tudo que foi pagamento aqui foi um pagamento para 100 dólares. Como tem real e dólares, a pessoa pode ter se enganado. Tem euros.
a minha leitura, mas Leandro deve ter uma explicação na colaboração dele desse assunto, já que foi a pessoa que operou os pagamentos. Tá certo. Agora, no Drowsy, se encontrou algum pagamento dessa 16, época aqui de 2013? Se tem alguma coisa além do e-mail, que deveria estar no próprio e-mail, né? Acompanhando o e-mail, é no 17D, é no 37D. Segue tudo assim. E logo depois do e-mail, o e-mail que abre o encaminhamento aqui. Isso aqui é do dia 22 de outubro, né? Então, a primeira programação que aparece é de junho, não é ela? De 14. Junho de 14, não é? Em 13, desse tempo uma pouco. 14. Não tem nenhuma confirmação de pagamentos dentro do sistema, só o e-mail trocado. De 2013. 2013, né? Aqui nesse e-mail aparece como sendo uma pendência, né? A parte de pendências que estão sob o seu controle. Tuxio, quem que é? Tuxio é um dos operadores do sistema, uma das pessoas da Odebrecht dentro do sistema. Tulha, Tuxio, Domênio, enfim, aí os codinomes que eles usavam. Eu não consigo identificar quem era cada um deles porque eu não participava do sistema. Entendi. Alguma pergunta sobre essa planilha, doutor Rafael? Bom, vamos para o 37E. O que o senhor tem a dizer sobre esse documento que o senhor apresentou? Um e-mail do sistema Drowsy de Waterloo para Gigo, com uma série de prestações de conta, que é uma prestação de conta de pagamentos, não é um planejamento, né? Onde ele diz de um pagamento feito em 4 de setembro para Bolinho, de 100 mil reais. Então, 4 de setembro de quanto? De 2008. 2008. De quanto? De 100 mil reais. 100 mil reais. Isso estava no sistema. O que é esse documento? Porque esse documento é diferente do... Esse documento é diferente. A minha leitura dele é que ele é um lançamento para comprovar pagamentos que foram feitos. É algum operador que recebeu ordem de pagamento e fez e está prestando conta para alguém dentro da Odebrecht. Você vê que ele tem saída, entrada, então como se ele recebesse dinheiro para fazer os pagamentos, e aí tem aqui uma explicação de pagamentos que foram feitos, por codinome. É uma conciliação. No e-mail a gente tem aqui, agora dentro, uma conciliação de pagamentos. Cervejeiro, o senhor reconhece uma indicação de algum... Não. Para constar no e-mail? Deixa eu... Posso ler de volta aqui? Salvo Cervejeiro 2007. Alguns operadores. Não, a primeira página do documento é uma conversa deles sobre a conciliação deles, operadores interna. Então, provavelmente nem eu nem meus executivos vão saber o que é saldo cervejeiro, o que é. Era como eles, se o senhor olhar aqui, deveria ser quem está por trás, aporte cervejeiro. Ou seja, alguém estava alimentando esse operador com dinheiro para fazer esses pagamentos. Então, esse aqui é um documento específico do setor de operações estruturadas. Tá certo. No período que o senhor Antônio Garotinho esteve como deputado federal, ele de alguma forma contribuiu para a Odebrecht? Eu tenho um fato que foi imputado a ele, que eu não me movimentei para ele fazer, mas eu sei que ele fez, e que todo mundo acredita que ele fez porque a Odebrecht pediu. Havia um embate muito grande sobre a MP dos portos no Congresso. A gente enxergava que havia um grupo de empresas que queria fazer sua renovação das concessões de portos e por isso estava usando o Congresso para discutir esse assunto. Nós tínhamos comprado um porto privado, estávamos investindo nesse porto chamado Embraport, e essas empresas não aceitavam a entrada da Odebrecht no setor portuário. É um setor relativamente fechado. A gente comprou a licença e a outorga da pessoa que montou o porto e recebeu a licença do governo. E houve um grande embate da Câmara dos Deputados na revisão dessa lei dos portos, né, na MP dos portos. E na hora que esse assunto chegou num
momento de ápice lá em Brasília. O Garotinho pediu vistas no processo, parou o processo de aprovação. Todo mundo entende que isso ele fez por conta do meu Porto da Odebrecht em Santos, mas eu não pedi a ele, nunca tratei com ele da MP dos Portos. Mas todo mundo tem a prensa, você está dizendo? As pessoas que estavam, os privados que estavam se movimentando, usando o Congresso para mudar, para ajustar essa MP, enxergavam que quem podia ter feito era o Garotinho, a meu pedido. Eu nunca pedi isso para ele. A relação com ele era uma relação... Ele, no fundo, ele representava um partido, era importante para o Rio de Janeiro, mas em Brasília mesmo ele era mais folclórico do que uma pessoa com ideias específicas para fazer projeto de lei, coisa importante. Ele era meio folclórico, né? E a importância dele para mim era no Rio de Janeiro. Mas a importância em relação ao contexto, à oposição, a manter ele sempre como uma pessoa que, se houvesse alternância de poder, não destruísse a Odebrecht. Mas já houve alguma ameaça nesse sentido? Não, todas as conversas, ele citava sempre o mesmo exemplo. Ele dizia, olha, vocês são muito profissionais, vocês não usam a ideologia. Eu sei que você tem relação com o Cabral, sei que você tem obras com o Cabral, mas você não tem uma opção ideológica. Aí ele sempre falava, diferente da Delta, onde o Fernando Cavendish é um braço do Cabral, eu sei que vocês fazem o que é necessário fazer para que o Estado tenha os seus ativos. Você não tem aquela relação de tomar lado no assunto. Então eu mantinha ele numa relação e ele tinha um respeito, percebendo que a gente era profissional no tratamento do assunto. Eu ajudava politicamente o doutor Sérgio Cabral, ajudava ele, ajudava o DEM, e não tomava partido, não falava, olha, não tinha uma opção partidária. Entendeu? E ele usava sempre esse exemplo, dizendo, você vê, a Delta é uma empresa, é o braço do Cabral, está sempre do lado dele. Essa era a relação que a gente construiu. Alguma pergunta mais? O senhor quer acrescentar alguma coisa mais? Não, minha parte está ok. Termo? Doutores advogados? Portanto, respondendo as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual, em seguida lido e assinado o termo também registro presente.